Vamos falar de exercício com ciência. Eu sou Elias Chorrambo e hoje trago um assunto para vocês muito discutido. O que é padrão de beleza? O que é a beleza? O que é isso? Dentro disso a gente pode pensar e discutir um pouco mais. O que é o corpo? Deixa um pouquinho para vocês pensarem o que é o corpo. Vamos lá! Talvez você tenha pensado que o corpo é feito de músculos, feito de ossos, feito de qualquer outra parte fisiológica e anatômica. Também é um dos constituintes do corpo. Só que no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o corpo cultural. O que é o corpo? A gente pode pensar que o corpo ele é moldado pela cultura. E pode perguntar, cultura? Como assim? É só pensar. Práticas corporais que são feitas no Ocidente são diferentes daquelas que são feitas no Oriente. Contextualizando um pouco mais, se a gente voltar anos aí na nossa história, o padrão de beleza o que era? Pessoas obesas eram consideradas pessoas mais bonitas pelo padrão social da época e pessoas extremamente brancas. Por quê? As pessoas que eram obesas e brancas significavam que elas eram de uma classe social superior. E quem tinha a pele escura e era mais magro era porque era um camponês e trabalhava no sol. Esse era o padrão social daquela época. Viemos evoluindo ao longo da nossa história. Períodos em que veio o terrível nazismo, com essa prática de querer exterminar os corpos junto com a teoria da raça ariana, que determinou que certos corpos eram os corpos perfeitos e outros corpos podiam ser, triste de falar isso, mas eliminados. Infelizmente foi algo que aconteceu na nossa história. E dentro disso eu quero contextualizar mais para vocês, para a gente chegar um pouco mais nos nossos dias atuais. As pessoas elas buscam geralmente por um padrão social, por um padrão de beleza que está dentro da nossa sociedade. Final da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, e durante a Segunda Guerra Mundial, alguns personagens foram criados. Início da Guerra Fria, talvez vocês saibam, conflito entre a União Soviética, no lado oriental, e os Estados Unidos, no lado ocidental. Os Estados Unidos, eles quiseram criar um personagem para mostrar a força do capitalismo, lutando contra os socialistas e comunistas. O que eles fizeram? Criaram um corpo ideal. Muitos de vocês conhecem Capitão América. O que o Capitão América é? Mostra força, mostra viralidade, mostra músculos enormes. E isso acabou sendo um padrão criado na cultura para poder mostrar que corpos daquele tipo são corpos que têm mais força e que são mais aceitos perante a sociedade. E contextualizando mais ainda, vamos para o lado do esporte. Estados Unidos e a antiga União Soviética lutavam diretamente na questão dos esportes olímpicos. Os dois utilizavam dopings para querer mostrar cada benefício que se tinha dentro do seu sistema de governo. Um pouco mais além agora, direcionando para a parte do vídeo que eu quero focar para vocês hoje, é que muitos atletas fizeram uso de doping em épocas passadas. Principalmente no fisiculturismo. Fisiculturismo é a prática de ter o corpo mais simétrico possível e com grandes volumes musculares. Essas pessoas, elas treinam a força delas para hipertrofiar o máximo que conseguirem e buscar uma simetria para competir com outras pessoas ao lado delas. A hipertrofia, ela é o aumento da tua musculatura. Quando ganha massa muscular, ela hipertrofia. Fica maior. Basicamente isso. O que acontece? Geralmente, essas pessoas já têm uma genética predisposta a isso para ter aquele corpo fisiológico que elas têm. Mas como a discussão de hoje é o corpo cultural, eu quero aprofundar mais com vocês sobre isso. Nos anos 90, a gente começou a ter o boom das academias de ginástica. Esse boom, ele constitui que muitas academias cresceram e elas usaram com muitas inspirações esses atletas de fisiculturismo. Até hoje, talvez na academia que tu frequentas, pode ter uma foto na parede de algum fisiculturista
ou pessoas que buscam esse padrão de fisiculturistas. Eu não estou questionando e não estou dizendo que está errado isso. É um padrão social. E eu quero trazer para vocês hoje um estudo que mostra o porquê essas pessoas têm o culto ao corpo e por que elas fazem esse tipo de prática. Como eu falei para vocês, o foco do vídeo de hoje é o corpo cultural, aquele corpo que ele é o padrão, entre aspas, utilizado dentro da nossa sociedade. Eu quero dar o foco para isso, o foco de tentar entender por que algumas pessoas têm o culto ao corpo que elas levam hoje. Então agora eu vou passar para vocês um pequeno estudo que foi feito sobre isso. Abre aspas. Eu comecei a malhar para ficar com um corpinho legal. Fecha aspas, um homem de 18 anos. Outro argumento, abre aspas, eu estava preocupado em estética, assim, ter corpo bonito, sarado. Outro homem de 22 anos. O entrevistador ele fez uma pergunta, e que tipo de corpo você deseja obter com a musculação? E a resposta foi a seguinte, por outro homem, abre aspas, um corpo definido, sem gordura, o mínimo de gordura, de 25 anos. Outra resposta, um corpo sem gordura, abdômen zero, a musculatura do abdômen tudo desenhado. Uma mulher de 29 anos. Ainda a pergunta feita sobre o que é o corpo ideal para eles, eu acabei encontrando aqui uma parte que é muito aquilo que os fisiculturistas buscam. Uma pessoa que não é atleta e uma pessoa que apenas faz a musculação. A pergunta do entrevistador, e o que é perfeição para você? E essa pessoa respondeu, abre aspas, é o corpo todo simétrico, todo na medida certa, com tudo correto, compatível com o que se deseja. Um homem de 32 anos. E outro detalhe muito interessante do porquê as pessoas fazem esse uso de anabolizantes e substâncias ergogênicas, um homem de 30 anos colocou aqui. Eu era um pouco raquítico, então eu entrei na malhação, buscando dar uma melhorada no meu corpo. O que a gente percebe aqui? Que muitas das argumentações são muito parecidas e elas geralmente refletem aquele ideal de corpo que elas viram em atletas. E eu digo para vocês, gente, atletas, nem atletas às vezes têm o corpo que um fisiculturista tem. É um esporte específico o fisiculturismo. E por ele ser específico, ele tem as suas demandas. Somente isso. A pessoa que vai querer fazer musculação, vai querer treinar força, vai querer ter saúde, muitas vezes ela jamais vai atingir um nível de corpo que um atleta de fisiculturismo tem. Ele dedica a vida inteira dele a isso. Alimentação, sono, enfim, treino, exatamente tudo que precisa para conseguir atingir aquele corpo fisiológico dele. Como a discussão é o corpo cultural, eu quero lembrar a todos que hoje em dia as pessoas seguem muitas pessoas, muitos influencers, como que é a palavra utilizada, nas redes sociais. E a palavra influencers remete a influência, ser influenciado por aquilo que eles divulgam nas suas mídias. O que, em média, hoje, eu que fiz uma breve e rápida pesquisa sobre o que está sendo divulgado nas redes sociais, eu acabei encontrando um padrão muito parecido de corpo cultural que essas pessoas divulgam. Geralmente são pessoas, mulheres magras, com a cintura fina, e homens com os ombros mais largos e o abdômen definido. Esse é o padrão. Essas pessoas, por mais que elas às vezes não saibam que elas estão influenciando outras dessa forma, eu me preocupo, porque a saúde, ela não tem uma relação direta com a estética. Existem pessoas que têm um corpo que não se assemelha tanto a essas, que têm marcadores bioquímicos e fisiológicos de saúde, os níveis de colesterol dentro da normalidade, glicose dentro da normalidade, e não é necessário atingir um corpo desse nível para que se tenha a saúde. Então, essa discussão que eu faço para vocês hoje é que cuidem com o conteúdo que vocês consomem na internet. Tem muito conteúdo excelente falando sobre isso, muito conteúdo espetacular, só que tem alguns conteúdos que eles acabam influenciando as pessoas e deixando elas um pouco preocupadas. E tudo que eu quero que vocês consigam é se olhar no espelho e aceitar o corpo que vocês têm.
olhar no espelho e poder falar assim, esse é o meu corpo e eu aceito ele do jeito que ele é e da forma como ele é. O primeiro passo é a aceitação. Depois disso, a gente começa a entrar em outro processo e se tu quiser modificar ele ou querer ganhar mais massa muscular, perder mais gordura, tudo bem. É importante para tua saúde também. Eu só peço, cuide e reflita sempre para ver o tipo de conteúdo que tu está consumindo dentro desses ambientes virtuais. Relembrando a todos que a discussão é o corpo cultural. Exatamente isso. Aqui eu trago alguns relatos dessa mesma pesquisa dos entrevistados sobre por que eles utilizam substâncias, no caso, esses anabolizantes. Abre aspas. Tomei só de onda. Os outros tomando, fui na pilha e tomei também. Um homem de 18 anos. Outro relato. Abre aspas. Eu vi as pessoas se aplicando. Aí comecei a me injetar também. Um homem de 20 anos. Agora um relato que eu achei bem bacana, assim, como a pessoa se expressou. Abre aspas. E eu tomava suplemento alimentar, tudo, e não via nenhum resultado. Era caro, né? Complicado pra mim. E o anabolizante era mais barato. O efeito era rápido, aí eu resolvi usar. Um outro homem de 18 anos. Pessoal, o que eu quero deixar de mensagem final pra vocês é que o corpo que a gente busca, às vezes a gente nem sabe por que a gente está buscando aquele tipo de corpo. Porque uma pessoa saudável, de 18 anos, vai querer utilizar substâncias ergogênicas, substâncias que, no caso, os anabolizantes mesmo. Por quê? Eu te digo assim, ó, se realmente fosse feita uma pesquisa para entender por que essa pessoa está utilizando esse tipo de substância, a minha hipótese é que ela não sabe por que ela está usando. Ela simplesmente está imersa na cultura dela e ela acredita que aquilo ali é o padrão ideal de beleza, o padrão mais aceitável socialmente. A todos vocês que me seguem, eu peço que compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas para que elas também consigam refletir e pensar um pouco mais sobre o que é o corpo. O corpo ele é muito além do corpo fisiológico. O corpo ele está se moldando constantemente ao longo dos anos, ao longo do período histórico que ele está inserido, tanto em questões de vestimentas, quanto em questões de características, pessoas que utilizam seu corpo para expressar artes como a tatuagem, que eu posso fazer em outro vídeo também. E assim a gente vai indo, assim a gente vai construindo aquele corpo social. Essas foram as dicas de hoje. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, porque o YouTube não avisa quando eu publico novos vídeos, e também lembrar de seguir no Facebook, Instagram, @EliasFilrão. Eu espero todos vocês no próximo vídeo do exercício Consciência.